deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, e o também deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Aos dois, muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Vou começar com o senhor deputado Lindbergh Farias. A autonomia do Banco Central é um problema para um governo federal? O problema não é a autonomia. Eu vou entrar e vou falar sobre autonomia depois. O problema é a política de juros. Nós temos a maior taxa de juros do mundo, 13,75%. Saiu de 2% para 13,75%. Isso vai travar a economia. A previsão de crescimento para esse ano do mercado, pelo Boletim Focus, é de apenas 0,79%. Então o Lula está batendo com razão. O Lula quer gerar empregos. Nós temos que fazer crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda. Então esse para nós é um ponto central. Você que está nos escutando, o cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, está 415% ao ano. Cheque especial, 91%. Então, na verdade, o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro, que recentemente, inclusive, eu acho que tem uma discussão aqui, é sobre a isenção do presidente do Banco Central. Recentemente, em 11 de janeiro, você teve uma matéria de um jornal colocando que o presidente do Banco Central participava de um grupo de WhatsApp, ministros de Bolsonaro. Essa é quase uma política de sabotagem. O Lula foi eleito com 60 milhões de votos. O compromisso dele é com esse povo mais pobre, é de fazer a economia crescer. Não pode um presidente do Banco Central agir contra toda a sociedade. Essa é a nossa preocupação. Se não houver redução da taxa de juros, a economia brasileira vai ser travada. Já está acontecendo. Muitas empresas não estão investindo, as famílias não estão consumindo. Então a roda da economia está sendo travada por essa política equivocada do Banco Central. Sim, deputado, depois eu quero pontuar, fazer algumas perguntas sobre a sua fala, mas eu vou fazer a mesma pergunta agora ao deputado Van Hatten. A autonomia do Banco Central é um problema para o governo federal, deputado? Não, sem dúvida nenhuma que não, na minha opinião, e saudando também o Lindbergh Farias, saudando a todos os telespectadores da CNN, a você também, é a solução, na verdade, para um governo irresponsável e populista. A taxa de juros, da forma como está, na verdade, ela é consequência de uma série de fatores, inclusive da irresponsabilidade fiscal, que de fato não é algo que seja uma bandeira do PT há muito tempo. O Banco Central Independente, como escrevi hoje ainda em artigo à imprensa, ele acaba significando uma proteção do PT para si mesmo, né, ou do governo Lula de si mesmo, né? Ele se protege porque, no fundo, a política séria e austera, né, do Copom e do Banco Central acabam evitando que a inflação dispare. E eu concordo, juros altos, como disse o deputado Lindbergh, não são bem-vindos, não é algo que a gente goste. Agora, é importante lembrar que o governo Lula estava olhando há pouco no site do próprio Banco Central, a política de juros do Brasil, em 2005, o primeiro governo Lula estava em mais de 19%. Depois, no governo de Dilma Rousseff, nos seus estertores, apesar da inflação disparada, estava em 15%, sem Banco Central independente, ou seja, poderia ter sido até maior do que isso, a taxa de juros para tentar conter ainda mais a inflação naquele período que estava realmente galopando, e foi um dos motivos, dentre tantos outros, que fizeram com que o governo de Dilma Rousseff e do PT ruísse. É importante lembrar que a autonomia do Banco Central ela está diretamente correlacionada com a estabilidade econômica em todos os países onde os bancos centrais são independentes e autônomos. E esta política de Banco Central autônomo foi aprovada na Câmara e no Senado por maioria mais do que absoluta, qualificada, apesar de não precisar dela. Os números aqui não mentem. 339 deputados foram a favor, 56 senadores foram a favor do Banco Central Independente e Autônomo no ano passado. Isso é mais do que suficiente para aprovar uma PEC. E talvez devesse ter sido uma PEC em vez de um projeto de lei complementar para não deixar o Banco Central tão vulnerável a esse tipo de pressão. Felizmente, Roberto Campos Neto não tem entrado em
em provocação. E, pelo visto, né, a vulnerabilidade que alguns achavam que o Banco Central teria diante de ataques de um presidente da República que antidemocraticamente tem feito esse tipo de manifestação, felizmente não tem sido suficientes para abalar a firmeza do presidente Roberto Campos Neto, que também tem sido considerado um dos melhores presidentes da história do Banco Central e também um dos melhores presidentes do Banco Central do mundo. Deputado Uai, seu app de vídeos curtos.